Professor Heleno Taveira Torres, a gente está falando aqui do foco de incêndio na floresta, né? Que é o IOF e toda essa celeuma, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Queria que o senhor ajudasse a gente a subir um pouco e enxergar a floresta lá de cima. Está havendo um aumento na carga tributária geral no Brasil? Para o que a gente precisa se preparar? Para o que já veio e para o que ainda está por vir, por exemplo, com mudanças que daqui a pouco começam a valer e que foram aprovadas lá na reforma tributária. Pois é, nós temos a reforma tributária que está em curso, deve começar a entrar em vigor os primeiros efeitos da reforma agora, a partir de 2026, 2027. Nós temos, sim, uma preocupação na reforma tributária de redução de carga tributária, não de manutenção e continuidade da que temos aí. Esse é um ponto. Alguns setores sentirão fortemente o aumento de carga tributária, como é o caso do setor de serviços, e, ao mesmo tempo, nós temos essa preocupação contínua, não é? De evitar aumento de carga tributária sobre o contribuinte em situações que estão funcionando bem. Veja, daqui a pouco nós teremos um debate sobre a tributação de dividendos no Brasil. Ora, como é que é possível fazer uma reforma para exigir imposto de renda sobre dividendos se não houve uma reforma do imposto de renda na sua totalidade, do imposto de renda de pessoa jurídica e do imposto de renda de pessoa física? Nós precisamos de uma reforma, a exemplo do que foi feito com o consumo, da renda, para atualizar o modelo de base de cálculo, de apuração de renda, de pessoa física e de pessoa jurídica, as práticas mais atuais que estão sendo adotadas em outros países. Não é? Nós continuamos com a legislação arcaica do imposto de renda da década de 50 e 60, não é? Com remendas, né? Com remendos aí ao longo dos tempos para acomodar essa legislação a certas, enfim, alterações necessárias, mas virou uma coxa de retalhos. O imposto de renda precisa de uma reforma total. E aí sim, identificada a renda correta da pessoa jurídica, da pessoa física, e agora, à luz do novo modelo de tributação do consumo, equilibrarmos a carga tributária total. Ao invés disso, vem uma legislação que se propõe a meramente atribuir uma arrecadação sobre pagamentos de dividendos, sem reduzir a carga tributária da pessoa jurídica e fazendo uma conta de padeiro, que fazer com que as pessoas paguem, a título de minimum tax, a alíquota máxima do imposto de renda. Né? Eu espero muito que o relatório do deputado Arthur Lira tenha sensibilidade para três coisas óbvias: que não tribute o passado, não é? Que promova algum estímulo para a redução das alíquotas da tributação de renda das pessoas jurídicas, não é? E que equilibre essa situação da tributação de dividendos. Então, veja, a carga tributária total precisa ser posta em discussão. E esses aumentos pontuais, como ocorreu no IOF, e eu digo, em alguns pontos, eu não tenho problema nenhum de aumento de carga tributária nesse sentido, porque, enfim, está dentro da margem normal de operação do tributo, na medida em que existe lei expressa, como é o caso de câmbio, algumas operações de crédito específicas, não tem o que fazer. Agora, em tributar previdência complementar, FIDICs, tributar esse caso do risco sacado, e ainda por cima querer tributar transferências de operações entre fundos sem previsão em lei, ora, isso foge completamente à racionalidade. E aí, portanto, eu acho que para esses casos o Congresso Nacional tem sim o dever de discutir isso com base em projeto de lei e não em decreto legislativo. Então veja que os erros, Thaís, eles são coletivos, né? São erros do Ministério da Fazenda, que fica insistindo com essa coxa de retalhos do imposto de renda, e erros do Congresso Nacional, que não olha para o que tem que ser feito, que é uma lei e não um decreto legislativo para assustar efeitos de um decreto que, portanto, é um erro entrando no outro. E isso só leva a conflitos como esse que está instaurado no Supremo Tribunal Federal. Professor Heleno Taveira Torres, advogado especialista em Direito Tributário, professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor, pelo seu tempo Muito aqui, obrigado, eu que agradeço. pelas suas informações.